Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Quark. Aulinha 2 da nossa aula de soma vetorial, parte 2 da aula de soma vetorial. Vamos dar continuidade aqui. A última aula a gente finalizou vendo o método poligonal, e aí agora a gente vai para o método paralelogramo. O método do paralelogramo ele serve para quando a gente tem dois vetores e aí um ângulo qualquer entre esses dois vetores. Então, se eu tenho, por exemplo, esse vetor A aqui e esse vetor B, e aí o ângulo entre eles, eu consigo achar o valor da soma vetorial desses dois vetores com base nessa expressãozinha aqui. Essa expressão aqui, ela para os mais atentos aí, ela é a lei dos cossenos lá da matemática. Só que na matemática ela tem isso daqui é um menos, na verdade. E aí é porque na matemática a gente, na verdade, usaria esse ângulo aqui. Só que para a gente é mais interessante usar esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. E aí esse ângulo θ, se vocês arrastarem bem, vocês conseguem ver que esse ângulo é esse ângulo aqui, né? Então ele é o ângulo complementar desse ângulo aqui. E aí por uma relação matemática a gente vai ter que, digamos que isso aqui seja alfa, esse ângulo, a gente tem que o cosseno de alfa é igual ao menos cosseno de θ. Então, como a gente vai usar esse ângulo aqui ao invés desse, e aí a lei dos cossenos ela usa esse ângulo aqui, a gente vai inverter o sinal, né? Vai ter menos cosseno, aí vai ficar menos com esse menos que era da função aqui, e aí ele vai ficar mais. Então, o método do paralelogramo a gente vai usar a lei dos cossenos, e aí ela é diferente da lei dos cossenos que a gente tem lá na matemática, porque a gente usa um ângulo diferente. E aí, por conta disso, a gente acaba trocando esse mais, aquele menos ali por mais. E, além disso, esse método do paralelogramo aqui, ele chama método do paralelogramo, porque o procedimento que a gente vai ter para visualizar o vetor soma, ele é um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Nos outros casos, a gente sempre empilhava o vetor um depois do outro para ver o resultado da soma. Aqui é um pouquinho diferente. Ainda a gente, se a gente quiser visualizar o vetor, a gente pode fazer da mesma maneira, né? A gente pega um vetor aqui, a gente vai colocar ele na extremidade do outro, e aí o vetor soma vai ser exatamente esse vetor que liga o início do primeiro vetor até a extremidade do outro, né? Mas ele chama método do paralelogramo porque, ao invés da gente deslocar, a gente vai simplesmente fechar um paralelogramo aqui. Um paralelogramo é um quadrilátero e ele tem os lados paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, e aí esse lado aqui é paralelo a esse lado. Então, por isso que é o método do paralelogramo. E a gente vai fechar esse paralelogramo aqui, com base nesses vetores paralelos aqui, né? A gente vai traçar uma reta paralela a esse vetor A, e aí uma reta paralela a esse vetor B. E aí o vetor soma vai ser exatamente esse vetor aqui que corta esse paralelogramo no meio. E aí esse vetor aqui ele é muito útil porque, ou esse método aqui ele é muito útil porque ele serve para sempre quando a gente tem dois vetores quaisquer e o ângulo entre esses dois vetores, né? Então, quando a gente tem esse caso específico que a gente tem tanto o tamanho dos vetores, o módulo deles, quanto o ângulo entre eles, né? A gente consegue usar essa relaçãozinha aqui. E aí dentro desses casos que a gente tem os vetores, dois vetores e aí o ângulo entre eles, existem alguns ângulos específicos que eles têm alguns casos específicos que a gente pode analisar em particular. Os dois primeiros são os ângulos de 0 e 180, porque quando o ângulo for 0, os dois eles apontam na mesma direção, e quando for 180, eles apontam em direções diferentes.
em sentidos diferentes, mas a direção é a mesma ainda, né? Então, tanto para o ângulo 0 quanto para o ângulo de 180, os vetores eles vão estar na mesma direção, né? E se os vetores estão na mesma direção, vai cair naquele caso nosso inicialzinho, que eu posso simplesmente somar o módulo desses vetores, né? Então, no caso o ângulo entre eles é 0, eles vão estar na mesma direção e no mesmo sentido aqui, né? Então, a soma vetorial vai ser simplesmente a soma do módulo deles, né? Vai ser a soma do tamanho desses dois vetores. Então, essa soma vetorial aqui vai ser simplesmente A mais B. E aí, se o ângulo ele for de 180, a diferença é que, em vez de somar, eu vou subtrair esses vetores, porque eles estão em sentidos opostos, né? Então, se eu for somar, né? Se eu for, por exemplo, aqui eu tinha esse vetor A, e aí o vetor B, aí eu arrastei esse vetor B para o início ali para o final do vetor A, e aí o vetor soma ele vai ser o vetor que ele parte da origem de A e vai até a extremidade de B, né? Então vai ser esse vetor S aqui. E ele vai ser exatamente a diferença entre esses dois vetores, porque eles estão em sentidos opostos, né? Então, ao invés de somar esses vetores, eu vou acabar subtraindo eles. Bom, outro caso peculiar é quando a gente tem um ângulo de 90 graus. O cosseno do ângulo de 90, eu não botei o cosseno desses ângulos aqui, né? Aqui o cosseno de 0 ele vai ser igual a 1, e aí o cosseno de 180 ele é igual a menos 1. E aí aqui, no caso, no ângulo de 90, o cosseno de 90 graus ele é igual a 0. Então, se você for analisar bem, cosseno de 90 é igual a 0. Cosseno de 90 a gente substituiria aqui, né? Então, se isso daqui é igual a 0, toda essa parte aqui ela vai ser igual a 0, né? Isso daqui tudo vai para 0, porque eu vou ter 0 aqui, aí ele vai multiplicar esse 2AB aqui, vai ficar tudo igual a 0, né? Então essa parte inteira aqui ela vai sumir. Então eu vou ficar só como S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E o que é isso daqui? Essa fórmula não é familiar? Ela é exatamente Pitágoras. E aí por que a gente cai no caso de Pitágoras? Se você for analisar bem, quando o ângulo, quando os dois vetores, o ângulo entre eles é esse ângulo de 90 graus aqui, a gente vai ficar exatamente com o triângulo retângulo. Se a gente deslocar esse vetor A aqui para esse lado, estão vendo que forma um triângulo retângulo? Então, quando o ângulo entre esses dois vetores ele é igual a 90 graus, a gente vai cair em um triângulo retângulo, né? Então a gente pode simplesmente calcular o S por meio de Pitágoras mesmo, né? E aí, por último, a gente tem o caso quando a gente tem o ângulo entre os vetores ele sendo igual a 120 e, além disso, esses vetores eles têm um tamanho igual, então o módulo deles é igual. Quando eu tenho esse caso específico, que eu tenho um ângulo de 120 graus, e os vetores A e B eles são iguais em módulo, né, o tamanho deles é igual, o vetor soma desses dois vetores aqui, ele vai ter exatamente o tamanho de A e o tamanho de B. Então, para esse caso particular aqui, quando eu faço essa soma vetorial, então digamos que eu vou somar A com B, então eu vou colocar A na extremidade de B aqui, né? Como A e B têm o mesmo tamanho e o ângulo entre eles é de 120, o tamanho do vetor S aqui, o vetor soma, ele vai ser igual ao tamanho dos outros vetores, né? Esse aqui é um caso particular para quando a gente tem essas características, né? Então, para que vocês saibam, sempre quando a gente tiver um ângulo de 120 entre os vetores e os vetores tiverem o mesmo tamanho, o vetor resultante dessa soma ele vai ter o mesmo tamanho dos vetores originais. Bom, e aí agora, para a gente finalizar, nosso último métodozinho é o método das projeções. Bom, nesse método aqui das projeções, ele é de importância fundamental que a gente saiba primeiramente que todo vetor ele pode ser decomposto nas suas componentes
tanto horizontais quanto nas componentes verticais. Então, lembrando um pouco aquela explicaçãozinha que eu dei, foi na aula passada já, né? Quem não tiver visto, veja, ela é uma explicação importante, mas é basicamente o fato de que eu posso escrever todos os vetores com base tanto no tamanho horizontal quanto no tamanho vertical deles. Então, esse vetor A aqui, eu posso escrever ele com base nesse vetor AX, que é a componente em X desse vetor, e na componente em Y desse vetor aqui. Se vocês repararem bem, a soma vetorial desse vetor AX... Eita, não consegui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar só esse A. Foi. Se vocês repararem bem, a soma vetorial do vetor AX com esse vetor AY, ele vai dar exatamente o vetor A. Então, o vetor AY e o vetor AX, eles são as componentes desse vetor A. Então, eu posso escrever esse vetor A com base nessas duas componentes diferentes, né? A soma dessas duas componentes vai dar esse vetorzinho aqui, esse vetor A aqui no caso, né? E aí, bom, como é que a gente relaciona então essas grandezas vetoriais? Como é que eu modifico? Como é que, enfim, como é que eu faço a projeção propriamente dito? Esse método ele chama método das projeções, porque essas componentes, tanto essa componente horizontal como essa componente vertical, é como se elas fossem as projeções do vetor, não é? Então, é como se, sei lá, eu tô com uma lanterna aqui, assim, né? E aí eu estou iluminando esse vetor, e aí a sombra dele, a projeção dele nessa horizontal é o vetor AX, e aí a mesma coisa se eu botar a lanterna aqui assim, né? A projeção desse vetor A no eixo Y vai ser esse vetor AY aqui assim, né? Então, esse método ele chama método das projeções porque a gente vai projetar as componentes tanto horizontais quanto componentes verticais desse vetor, né? Então, é por isso que ele chama método das projeções, né? Porque a gente vai trabalhar com as projeções desse vetor. E bom, como é que a gente descobre essas projeções? Como é que a gente chega nelas? Se vocês separarem bem, esse vetor aqui no plano cartesiano, ele forma um triângulo retângulo, não forma? Aqui é um ângulo de 90 graus, então isso daqui vai ser a hipotenusa. Aqui é o cateto. Eita, esse aqui é o cateto oposto. E esse daqui é o cateto adjacente, né? Então, esse aqui é o ângulo θ. Então, se vocês separarem bem, esse vetor representado no plano cartesiano aqui, ele forma um triângulo retângulo, né? Ele tem o cateto oposto, ele tem o cateto adjacente e ele tem a hipotenusa aqui. Então, relembrando lá da matemática, o triângulo retângulo ele é um triângulo em que um dos lados dele forma um ângulo de 90 graus. Esse quadrado com ponto aqui, sempre que vocês virem esse quadrado com ponto, isso aqui representa um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo ele é um triângulo que ele possui um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado desse triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí a gente vai sempre analisar esse triângulo retângulo com base em um ângulo θ aqui. Então, se eu tenho esse ângulo θ aqui, esse daqui é o cateto adjacente, porque ele está do lado do cateto desse ângulo. E esse daqui é o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo θ aqui, né? Então, esse aqui é o ângulo θ, aqui é o cateto oposto, porque ele está oposto, e aqui é o cateto adjacente, porque ele está adjacente. Então tá, esse daqui é um triângulo retângulo. E aí o triângulo retângulo, a gente tem... a gente consegue relacionar os lados desse triângulo retângulo e o ângulo dele com base no seno e cosseno. Então, o cosseno desse ângulo θ aqui, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o seno de θ, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa aqui. Tá. Só que esse triângulo retângulo, ele a gente usa ele para representar esse nosso vetor aqui no plano cartesiano. Então, nessas coordenadas do plano cartesiano, já deixei a resposta aqui. Nessas coordenadas do plano cartesiano aqui, o que é o que? Eu vou apagar. Já está escrito aqui, mas eu vou apagar para a gente escrever de novo.
Então, vamos lá. O que é o cateto? O que é o cosseno, perdão? O cosseno é exatamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que nesse nosso caso aqui, o que é o cateto adjacente? Não é exatamente o AX? O cateto adjacente nessa parte aqui? Então é isso que a gente vai colocar. Cosseno é AX, cateto adjacente ali, né? Dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o nosso vetor A. Então, reescrevendo essa expressãozinha aqui, eu posso, esse A aqui ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando, eu vou ter que o AX ele é igual ao cosseno de... o AX ele vai ser igual ao A vezes cosseno de θ. E aí, a mesma coisa vale para o seno, né? O que é o seno? O seno não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então vamos olhar aqui o que é o quê? O cateto oposto, nesse caso aqui, é esse aqui, né? E aí esse daqui é exatamente esse vetor AX. Não tá vendo? Se a gente deslocar esse vetor vetor AY, perdão. Se a gente deslocar esse vetor AY para cá, ele não vai ter exatamente o tamanho do cateto oposto. Então o cateto oposto aqui nesse caso, ele é o AY. Então AY, e aí dividido pela hipotenusa, a hipotenusa a gente já sabe é o nosso vetor A. Então reorganizando aqui, eu vou ter que AY é igual ao vetor A vezes o cosseno, vezes o seno de θ. Então, quando eu quero descobrir as componentes de um vetor, as projeções deles, se eu quiser a projeção horizontal, eu vou multiplicar esse vetor pelo cosseno. Se eu quiser a projeção vertical dele, eu vou multiplicar esse vetor pelo seno. Então, um jeitinho fácil de lembrar isso aqui, um jeitinho para decorar, é que se eu quero a componente horizontal ela está deitada, né? Então, eu multiplico pelo cosseno, que é consono. Então, se eu quero o que está deitado, eu multiplico pelo cosseno, que é consono. É um jeitinho fácil de lembrar. E se eu quero a componente vertical ela está em pé, né? Então, é o sem sono. Cosseno com sono, seno sem sono. Então, se eu quero o consono, é o que está deitado, né? Sem sono é o que está em pé. Então, um jeitinho para vocês lembrarem, né? Como é que eu encontro tanto a componente horizontal quanto a componente vertical, né? Eu vou sempre multiplicar esse meu vetor inicial ou pelo cosseno, quando eu quiser a componente horizontal, ou pelo seno, quando eu quiser a componente vertical. E, bom, dada essa análise inicial, agora eu já sei que eu posso decompor os vetores nas componentes tanto horizontal quanto nas componentes verticais desse vetor, não é? E aí lembra que lá no nosso início do estudo da soma, a gente podia somar os vetores que eles estavam na mesma direção, e aí a gente passa a poder não somar mais os vetores, passa a ser um problema na soma vetorial quando eles não estão na mesma direção, né? Então a gente viu todos os outros casos quando os vetores não estão na mesma direção, porque eles não estão na mesma direção, né? Aí muda um pouco a forma como a gente faz a soma vetorial. Mas, nesse caso agora, a gente acabou de conseguir separar as componentes desses vetores, não é? Então, se eu tiver dois vetores diferentes e eu conseguir separar entre as componentes desses vetores, eu vou ter exatamente o quanto que cada vetor contribui em cada direção. Não sei se está ficando muito confuso, deixa eu explicar melhor aqui de forma gráfica. Então, digamos que eu tenha esse vetor B aqui. E aí eu quero somar o vetor A com o vetor B. Eu não posso simplesmente somar o tamanho desses vetores porque eles estão em direções diferentes, né? Então a soma desses vetores não vai ser unicamente a soma do módulo desses vetores. Mas agora que eu sei fazer a projeção desses vetores, eu posso simplesmente encontrar a projeção horizontal de B aqui
meu BX. Posso encontrar a projeção vertical aqui desse vetor B, vai ser o meu BY. E aí, como eu já tenho o meu AX e o meu AY também, eu posso somar agora esses vetores, levando em consideração essas componentes deles. Então, primeiro eu consigo encontrar a componente em X do meu vetor soma. Então, esse daqui é a componente em X do meu vetor soma, né? O vetor soma ele é a resultante dele. Então, a componente em X do meu vetor soma, ele vai ser a soma da componente em X de A com a componente em X em B. E a minha componente em Y do meu vetor soma, ele vai ser a soma das componentes em Y do vetor A e da componente em Y do meu vetor B. Então agora, sabendo desse método das projeções, eu posso fazer isso de separar o vetor nas componentes horizontais e verticais. E aí, como essas componentes agora elas estão na mesma direção, né, se eu separar tanto as componentes do vetor A quanto as componentes do vetor B, eu vou ter, né, as componentes horizontais desses dois vetores e as componentes verticais desses dois vetores. Então eu posso separar elas aqui, né, e aí eu vou somar elas de forma separada. E aí eu vou ter agora a componente do meu vetor, a componente em Y do meu vetor soma, e aí a componente em X do meu vetor soma. Com essas duas componentes aqui, eu consigo calcular um módulo desse meu vetor, né? Se eu tenho tanto o tamanho horizontal dele aqui, quanto o tamanho vertical, eu uso Pitágoras e eu consigo descobrir o tamanho total desse vetor, né? Então, isso daqui é interessante para quando, primeiro, essa análise inicial de projeção dos vetores, ela é importante, a gente vai usá-la bastante na física quando a gente estiver trabalhando com força. Então, a gente vai precisar, com velocidade também, a gente vai precisar saber decompor os vetores, então a gente precisa saber decompor eles nessas componentes horizontais e componentes verticais aqui. Mas isso aqui também é útil quando eu vou somar os vetores, porque aí eu posso simplesmente decompor eles nas componentes horizontais e verticais. E aí, como eu tenho as duas, por exemplo, as componentes horizontais de um vetor, essas duas componentes de vetores diferentes, elas têm a mesma direção, né? Então, como elas têm a mesma direção, eu consigo somar essas duas componentes na mesma direção, somo as componentes que estão na direção vertical também, e aí eu vou ter, né, tanto a componente horizontal quanto a minha componente vertical do meu vetor. Então, com base nisso, eu consigo fazer a soma vetorial desses vetores, né? Porque aí eu estou levando em consideração as componentes, né, de cada um dos vetores nessa soma, né? Eu não estou simplesmente somando o módulo desses vetores, porque lembra o problema quando os vetores eles estão em direções diferentes? O problema é somar o módulo desses dois vetores sem considerar essa direção deles, né? Só que nesse jeito aqui a gente está somando, levando em consideração essas componentes de cada vetor. Bom, é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. É nóis.